Vai falar sobre sarcopenia. O que é sarcopenia? É a perda muscular e progressiva da massa muscular. Essa sarcopenia, essa perda de massa muscular, ela está acometendo muitos dos nossos idosos. Estima-se que cerca de pelo menos 50% dos homens acima de 80 anos e cerca de mais ou menos 60% das mulheres acima de 80 anos tem essa síndrome clínica caracterizada pela tem essa perda de massa muscular. Esse acometimento muscular gera importantes fragilidades na vida do nosso idoso, contribuindo inclusive para quedas, contribuindo para a incontinência esfincteriana, né, que é a perda de xixi, perda de cocô, contribuindo para a instabilidade postural, que geralmente acomete os nossos idosos, evoluindo para quedas, e todo mundo sabe que queda nos nossos idosos é algo extremamente difícil da gente lidar, porque o idoso já que fica cometendo, né, sendo acometido por uma queda, ele pode acabar com uma fratura de fêmur, fratura de quadril, e isso, o desfecho é muito desfavorável para os nossos idosos. E agora, ultimamente, a gente está vendo muito no pós-Covid, né, os pacientes idosos acometidos pelo Covid com uma caquexia intensa, essa perda de massa muscular, essa sarcopenia desencadeada por uma doença. Então, os pacientes, normalmente, que vão para o hospital chegam muito fraquinhos, então acabam perdendo muita massa muscular devido ao intenso processo inflamatório do Covid. E essa síndrome clínica a gente precisa de realmente identificar. Às vezes o idoso, ele está mais fraquinho, principalmente caso de diabetes, com aumento de resistência à insulina, pode desenvolver essa perda de massa muscular, mas o mais comum é uma ingesta inadequada de proteínas. A gente espera que o idoso coma cerca de pelo menos 1 grama de proteína por quilo por dia. Então, o idoso, cerca de 60 quilos, a gente espera que ele coma pelo menos 60 gramas de proteína. A gente vê que os idosos têm essa dificuldade de comer proteína. Comer carne para idoso é realmente algo muito difícil, principalmente que os idosos com dificuldade de mastigar, dificuldade de engolir. Então, a gente pede que mastigue bem os alimentos, né? Se não conseguir, triture no liquidificador, coloque junto com a sopinha. Para a gente reduzir essa sarcopenia, a gente pede uma ingesta maior de proteína para os idosos. Todas as refeições a gente pede que tenha pelo menos um pouquinho de proteína, seja através do ovo, através da carne, seja através de leites e queijos. Alguns vegetais também têm uma quantidade de proteínas, por exemplo, lentilha, então sim, são proteínas de origem vegetal. Esses idosos com sarcopenia, eles são até mais propensos à mortalidade. Então, sabe-se que tem um aumento importante na mortalidade devido única e exclusivamente, né, a um fator de predição de risco de morte independente, essa perda de massa muscular. Então, a gente precisa de identificar os nossos idosos, se eles estão sarcopênicos. Existem várias técnicas para a gente identificar a sarcopenia. Eu vou ensinar para vocês 2 hoje. São 2 métodos simples que já pode dar pelo menos uma visão de que se o nosso idoso está realmente com esse risco de fragilidade devido à perda de massa muscular ou não. É esse daqui, o nosso instrumento. O nosso instrumento é uma fita métrica. São 2 testes. O primeiro teste é o teste da velocidade de marcha. Então, você vai pegar uma fita métrica e vai medir 4 metros na sua casa ou na casa do idoso, onde você estiver. Vai pedir para esse idoso caminhar. Qual que vai ser a orientação? Que ele caminhe numa velocidade como se ele fosse atravessar a rua. Não muito rápido, mas também não muito devagar. Aí nisso que ele começou a andar, você vai cronometrar. Se essa velocidade for maior que 5 segundos, do início que ele caminhou até os 4 metros, for maior que 5 segundos, esse idoso já pode ter realmente um comprometimento devido à sarcopenia, a gente fala que tem baixa capacidade aeróbica. O segundo teste, que a gente também vai utilizar a fita métrica, é a circunferência de panturrilha. A circunferência de panturrilha pode ser utilizada normalmente sentado ou deitado. De pé não é muito bom. Então, o que a gente recomenda? O paciente sentado, sentar numa cadeira, apoiar os 2 pés no ângulo de 90 graus, assim. E nisso a gente vai medir, vai olhar para a panturrilha do paciente e vai ver qual que é a parte mais gordinha. Então, a gente vê do joelho até o pé, qual que é a parte mais gordinha da panturrilha. E vai medir. Então, a gente vai fazer a circunferência. Tá? Circunferência aqui. Se o nosso idoso tiver uma circunferência de panturrilha menor que 31 centímetros, isso também já é evidência de sarcopenia, que é essa perda generalizada de massa muscular. Se o paciente, Melissa, o meu paciente ele é acamado, tem como fazer? Tem. Então, a gente vai deitar, vai levantar a perna do paciente, vai tentar fazer um ângulo de 90 graus da perna do paciente
e vai fazer essa aferição. Aí vai também tentar olhar e ver a região maior da panturrilha e tentar medir essa circunferência. Se também for menor que 31 centímetros, o paciente ele tem essa evidência de perda de massa muscular. E o que a gente vai fazer com isso? Isso já é um sinal clínico para a gente avisar para a família, mostrar para o médico que está acompanhando, a equipe multidisciplinar que está acompanhando o paciente, que esse idoso ele precisa de mais cuidados, tá bom? Qualquer idoso com a circunferência de panturrilha menor que 31, uma velocidade de marcha menor que 4, menor que 5 centímetros, já é evidência de sarcopenia, precisa de ser avaliado. Qual que é a causa? Existem algumas causas que interferem nessa perda de massa muscular. Uma das causas é endócrina. A gente sabe que com o envelhecimento a gente reduz o nível de testosterona, de estrógeno, e esses hormônios também interferem na síntese de massa muscular. Uma segunda causa é o aumento da resistência à insulina. Então, pacientes diabéticos também tendem a ter uma perda de massa muscular também, porque a insulina ajuda também a formar músculo. Agora, igual eu falei, questão do Covid. Infelizmente, doenças inflamatórias no geral tendem a fazer com que tenha essa perda de massa muscular. E o Covid, a reação inflamatória, quem está cuidando do povo de Covid aí sabe que é extremamente forte. E mais importante também é a redução da atividade física e inatividade do idoso. A gente sabe que os idosos, a gente está vivendo uma crise de idosos basicamente inativos, sem ter o que fazer, sentados, né, vendo televisão, escutando rádio. E essa inatividade do idoso acaba que por desuso a musculatura acaba ficando mais hipotrofiada. Quanto mais a gente utilizar o músculo, mais ele fica mais forte. É fundamental que nós idosos tenhamos esse estímulo, pelo menos de acordo com o nosso idoso, daquilo que ele consegue fazer, a gente estimular a musculatura do braço, estimular a musculatura da perna, fazer com que ele levante e sente da cadeira, que esse movimento de agachamento é extremamente importante para o fortalecimento, principalmente dos membros inferiores. Não é normal da idade o idoso perder muita massa muscular, não é normal da idade o idoso não conseguir andar. Obviamente tem as limitações da velhice, mas o idoso ele pode andar com menos velocidade, mas deixar de andar isso não acontece. Ele pode levantar com mais dificuldade, sentar com mais dificuldade, mas deixar de realizar alguma atividade que normalmente ele realiza, isso não é normal, precisa de ser observado.